se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. Corpo Seco. O povoado de São Benedito era conhecido apenas por suas velhas casas de madeira, cercadas pelas árvores que pareciam sussurrar segredos ao vento. Era um lugar onde o tempo parecia parado, onde histórias eram contadas em voz baixa, à luz trêmula das lamparinas. Mas havia uma história que ninguém ousava contar abertamente, a do Corpo Seco. Diziam que ele vagava pelas encostas da mata, amaldiçoado por Deus e pelo homem, buscando vingança contra aqueles que ousavam perturbar sua eterna desgraça. Naquela noite, enquanto a chuva caía em cortinas densas, Pedro escutou algo se arrastando do lado de fora de sua casa. Ele estava sozinho, e o som vinha cada vez mais perto, como se fosse feito por dedos secos raspando na madeira. Seu coração martelava no peito enquanto tentava ignorar os próprios pensamentos, mas a lenda do Corpo Seco não saía de sua mente. Afinal, diziam que quem via o Corpo Seco nunca retornava para contar. Pedro decidiu abrir a porta, movido por uma mistura de medo e curiosidade mórbida. Do outro lado, encontrou apenas o breu da noite, iluminado ocasionalmente pelos relâmpagos distantes. No entanto, seus olhos captaram algo estranho, marcas profundas no chão enlameado, como se algo pesado tivesse sido arrastado. Elas conduziam até a floresta, e Pedro sentiu uma força inexplicável puxando-o para segui-las. A floresta parecia diferente à noite. As árvores retorcidas lançavam sombras sinistras, e o ar estava impregnado de um cheiro fétido, como carne morta deixada ao sol. Cada passo de Pedro afundava na lama, e ele podia ouvir o som de sua própria respiração ecoando no silêncio. Então, ele viu uma figura esquelética, envolta em trapos sujos, com olhos que brilhavam como brasas vivas. O Corpo Seco. A criatura não disse nada, mas seu olhar transmitia ódio, dor e desespero. Pedro tentou correr, mas suas pernas pareciam presas ao chão, como se raízes invisíveis estivessem brotando sob seus pés. O Corpo Seco começou a avançar lentamente, e Pedro percebeu que aquelas mãos ossudas estavam cobertas de sangue seco, como se já tivessem colhido muitas almas antes da dele. O grito de Pedro foi sufocado pelo som de galhos quebrando-se acima dele. A floresta parecia viva, reagindo à presença da criatura. Ele caiu de joelhos, implorando por misericórdia, mas sabia que não havia esperança. O Corpo Seco aproximou-se ainda mais, e Pedro sentiu o frio mortal emanando de seu toque. Antes que pudesse pensar em qualquer outra coisa, tudo ficou escuro. Quando Pedro acordou, estava de volta à sua casa, tremendo e ensopado. Não sabia como tinha voltado, mas as marcas de dedos em sua pele eram reais. Ele tentou convencer a si mesmo de que tudo não passará de um pesadelo, mas algo dentro dele sabia que o Corpo Seco agora conhecia seu rosto. A partir daquela noite, Pedro nunca mais foi o mesmo. Dormia pouco e sempre com o olho aberto, temendo que a criatura voltasse para terminar o que começara. As pessoas do vilarejo começaram a notar a mudança em Pedro. Ele estava cada vez mais pálido, mais magro, como se algo estivesse sugando sua energia vital. Certa manhã, encontraram sua casa vazia, com apenas um rastro de pegadas levando à floresta. Ninguém nunca mais o viu. Alguns dizem que ele se juntou ao Corpo Seco, condenado a vagar pela eternidade. Outros acreditam que ele foi apenas mais uma vítima. Mas todos concordam em uma coisa: a floresta agora parece ainda mais assustadora. Os moradores do vilarejo evitavam falar sobre o desaparecimento de Pedro durante o dia, mas à noite, quando as portas estavam trancadas e as crianças dormiam, os cochichos começavam. Uma jovem chamada Ana, que costumava ser amiga de Pedro, decidiu investigar. Ela conhecia bem a floresta e não aceitava a ideia de que Pedro havia simplesmente sumido sem deixar vestígios. Ana encontrou as mesmas pegadas que Pedro seguirá naquela fatídica noite. Eram marcas profundas, como se algo pesado tivesse sido arrastado pela lama. Ao seguir o rastro, ela percebeu que ele levava a uma clareira abandonada, onde antigamente havia uma capela. A construção estava em ruínas, com as paredes cobertas de musgo e eras. No centro, havia um altar manchado de preto, como se tivesse sido queimado. Enquanto Ana examinava o local, ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Havia algo ali,
algo que observava seus movimentos. Ela virou-se rapidamente, mas não viu ninguém. No entanto, o ar estava carregado de uma energia maligna, como se algo antigo e terrível estivesse esperando o momento certo para atacar. Ana soube então que o corpo seco não era apenas uma lenda. Voltando ao vilarejo, Ana descobriu uma história que poucos conheciam. O corpo seco era, na verdade, um homem chamado João, que havia sido acusado de pactuar com o demônio. Em um ritual antigo, os moradores o haviam amarrado e deixado para morrer na floresta, acreditando que isso purificaria o vilarejo. No entanto, o ritual não funcionou como planejado, e João retornou como uma entidade maligna, amaldiçoada a vagar entre os vivos e os mortos. Ana sabia que precisava encontrar uma maneira de deter o corpo seco antes que mais pessoas desaparecessem. Ela consultou um livro antigo encontrado na biblioteca do vilarejo, que falava sobre rituais de exorcismo e banimento. Segundo o texto, era necessário recuperar um objeto pessoal do espírito amaldiçoado e realizar um novo ritual na mesma clareira onde o primeiro havia sido realizado. Com o coração apertado, Ana decidiu voltar à floresta. Ela levou consigo uma faca abençoada e um crucifixo, itens que supostamente protegiam contra entidades malignas. Mas, enquanto caminhava pela trilha escura, ela sentia que estava sendo observada. Os sons da floresta pareciam distorcidos, como vozes sussurrando seu nome. Ao chegar à clareira, Ana encontrou o altar novamente. Desta vez, porém, ele estava cercado por símbolos gravados no chão, como se alguém tivesse preparado o local para ela. No centro do altar, havia um pedaço de tecido rasgado, provavelmente parte dos trapos que o corpo seco usava. Era o objeto que ela precisava. Assim que Ana tocou o tecido, o corpo seco surgiu das sombras. Sua forma era ainda mais aterrorizante do que ela imaginava, com olhos flamejantes e um sorriso que revelava dentes afiados como lâminas. Ele avançou em sua direção, mas Ana começou a recitar as palavras do ritual, erguendo o crucifixo. A batalha foi intensa. O corpo seco tentava alcançá-la, mas os símbolos no chão emitiam uma luz brilhante que o mantinha afastado. Com cada palavra pronunciada, a criatura parecia enfraquecer, até que finalmente desabou no chão, transformando-se em cinzas. Ana caiu de joelhos, exausta, mas aliviada. De volta ao vilarejo, Ana contou sua história, mas poucos acreditaram nela. A floresta, no entanto, parecia mais tranquila desde aquela noite. Até hoje, os moradores evitam entrar na mata após o anoitecer, temendo que o corpo seco possa retornar. E Ana? Ela nunca mais foi a mesma, carregando consigo o peso do que testemunhou naquela clareira esquecida. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode